A paz do Senhor, irmãos e irmãs, e vocês, meus amigos, que têm acessado os nossos vídeos, têm se inscrito em nosso canal, têm deixado seus comentários, têm deixado também o seu like. Tudo isso, irmãos, tem nos incentivado a continuar nesse nosso projeto. Nós vamos agora, a partir desse momento, fazer o resumo da lição de número 2 desse terceiro trimestre. Ela será ministrada no próximo domingo, dia 14 de julho de 2019. E o título da lição é O Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Irmãos, é oportuno relembrar que, de acordo com a palavra de Deus, primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, como pode-se ver, por exemplo, nas seguintes passagens. Primeiro, Mateus 28:19 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, isto é, uma pessoa, em nome do Filho, uma pessoa também, e do Espírito Santo, evidentemente, uma pessoa. 2 Coríntios 13:14 diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, e o amor de Deus, uma pessoa, e a comunhão do Espírito Santo, evidentemente, uma pessoa, seja com todos vós. Amém. João 14:16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Naquele momento, o Consolador era o próprio Senhor Jesus Cristo, uma pessoa. E o Pai enviaria outro Consolador, evidentemente, outra pessoa, que seria o Espírito Santo, conforme João 14:26, para que fique convosco para sempre. Segundo, o Espírito Santo é Deus, pois possui atributos exclusivos da pessoa divina. Primeiro, onisciência. Em 1 Coríntios 2:10-11 diz assim: Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Onipresença. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139:7. Eternidade. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Hebreus 9:14. Onipotência. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1:35, NVI. O texto áureo diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Nesse texto, pode-se observar o seguinte. Primeiro, Jesus é quem envia o Espírito Santo sobre a igreja. Em Lucas 3,16 diz que ele, o Senhor Jesus, é quem nos batizará com o Espírito Santo. Segundo, essa promessa do Pai foi de derramar o Espírito sobre toda a carne, feita em Joel 2, de 28-32. Terceiro, tal evento iria ocorrer no momento determinado por Deus, o qual, nesse momento, não foi revelado, mas que agora sabemos que foi no dia de Pentecostes. Irmãos e irmãs, não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus,
Mas cabe a nós fazermos como os discípulos, ficar em Jerusalém, nos preparando e aguardando a nossa bendita esperança, o arrebatamento. Quarto, o discípulo de Cristo só pode fazer a obra de Deus se estiver capacitado para isso, isto é, revestido do poder do Espírito Santo. Verdade aplicada. O Evangelho de Lucas conta-nos a história de Jesus com a ativa participação do Espírito Santo. Jesus, o homem perfeito e nosso maior exemplo, nasceu, se desenvolveu como ser humano, iniciou e continuou o seu ministério entre nós, foi para o sacrifício da cruz e ressuscitou, sempre na dependência do Espírito Santo. Devemos aprender com ele essa lição fundamental. Objetivos da lição. Primeiro, mostrar que o Espírito Santo teve papel importante na vida de Jesus desde o início. Segundo, apresentar o ministério de Jesus em sua forma sobrenatural, graças à ação do Espírito Santo. E terceiro, relembrar como a obra redentora contou com a ajuda do Espírito Santo. Os textos de referência encontram-se em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13. Os nossos textos de referência estão inseridos no trecho de Lucas 11, de 1 a 13, onde Jesus ensina os discípulos como orar e sobre a importância da perseverança na oração, ou seja, fazer as nossas petições a Deus, inclusive para recebermos o Espírito Santo. Quantas vezes nós vamos orar e nos faltam palavras? Paulo nos aconselha sobre a vida que é dirigida pelo Espírito Santo, inclusive na oração, conforme Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Lucas 18, de 1 a 8, Jesus conta a parábola do juiz iníquo sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e, logo a seguir, do capítulo 18, de 9 a 14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano sobre as suas respectivas orações, em que o primeiro confiava na sua própria justiça e desprezava os outros, e o segundo reconhecia ser um pecador e totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus. Este foi justificado, e não aquele. A terceira estrofe do hino 185 da harpa cristã diz: Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, e plena graça traz aos corações. Introdução. Nesta lição, veremos o destaque dado à pessoa do Espírito Santo por Lucas. Tal ênfase não foi por acaso, mas uma forma consciente de expressar a ação divina em toda a vida do Senhor Jesus Cristo. Ponto 1. Nascimento e infância de Jesus. O agir do Espírito Santo na pessoa de Jesus foi profeticamente registrado no Antigo Testamento. A participação ativa do Espírito Santo na vida de Jesus o acompanhou desde a sua concepção na jovem Maria até a sua morte e ressurreição. 1.1. Sua concepção sobrenatural. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. E respondendo o anjo, disse-lhes: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Gabriel disse claramente: este filho nascerá de maneira inteiramente sobrenatural. O próprio Espírito Santo operaria esse milagre, no qual a carne não teria parte alguma. Ele falou da concepção do Messias como uma demonstração do poder do Altíssimo, pois o mistério da encarnação, isto é, a união do Verbo com a nossa natureza, é uma obra incomparavelmente, ou melhor, uma obra incomparável, totalmente divina. Maria não duvidou das palavras do anjo, não lhe pediu sinal algum, mas o anjo deu-lhe uma prova de sua veracidade, ao lhe revelar de outra gravidez maravilhosa, ainda que de uma ordem muito diferente, que antecederia o nascimento do Messias. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:36-37. O seguinte louvor da comunidade evangélica de Nilópolis, na sua primeira parte, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. 1.2 Seu nascimento. Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Miqueias moveu o então imperador romano César Augusto a decretar um censo, que levou José, juntamente com Maria, a ter que se deslocar para Belém para se alistar. E dessa forma, cumpriu-se essa profecia acerca do local do nascimento do Messias. 1.3 Seu desenvolvimento. Em Lucas 2, de 1-20, o evangelista conta a respeito do nascimento do Salvador, que teve como uma manjedoura o seu primeiro berço. Capítulo 2, verso 7. Dessa forma, sob a perspectiva natural, simples e humilde, foi o seu nascimento. Mas que espiritualmente foi grandioso, a ponto de uma multidão da milícia celestial louvar e glorificar a Deus, conforme capítulo 2, versículos 13 e 14. Em Lucas capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 24, ele nos fala sobre a circuncisão e a apresentação do Senhor Jesus no templo. Em Lucas 2, de 25 a 38, ele nos relata sobre, primeiro, um homem justo e piedoso chamado Simeão, em quem o Espírito Santo estava, versículo 25, era por ele revelado, versículo 26, e movido, versículo 27. E que no templo tomou nos braços o menino Jesus e entoou um cântico espiritual e profetizou a seu respeito. E, segundo, uma anciã viúva, denominada Ana, de 84 anos, profetiza que vivia no templo adorando, jejuando e orando, e que a partir do momento em que viu o menino Jesus, passou a testificar ser ele o tão esperado Messias. Irmãos e irmãs, tal como Simeão e Ana, o cristão sincero e justo é cheio, revelado e guiado pelo Espírito Santo. Em Lucas 2, de 39 a 52,
ele nos fala da infância e do desenvolvimento de Jesus em Nazaré, do episódio em que ele impressionou os doutores da lei com a sua inteligência e as suas respostas, e finaliza esse trecho registrando o seu crescimento em sabedoria, isto é, na área intelectual, em estatura, isto é, fisicamente, e graça diante de Deus, crescimento espiritual, e dos homens, um crescimento social e emocional. Ponto 2. O ministério profético de Jesus. Constataremos de modo inequívoco o agir poderoso do Espírito na vida de Jesus em seu ministério público. Analisaremos 3 pontos que consideramos principais: o batismo em água, sua autoridade sobrenatural e também os seus ensinos. 2.1. O batismo em água. João o Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1,15. Para ser o precursor do Messias, conforme a profecia de Malaquias 3:1, cumprida conforme Lucas 1,17. Pregando o batismo do arrependimento e para as diversas classes de pessoas, conforme Lucas 3, de 3 a 14, e dar testemunho do Cristo, Lucas 3, de 15 a 18. João batizou Jesus nas águas, para que o Filho do Homem cumprisse toda a justiça, conforme Mateus 3,15, testemunhando nessa ocasião a manifestação da Santíssima Trindade e ouvindo o testemunho do Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. 2.2. O ministério de milagres. Em Lucas 4, de 18 a 19, o próprio Senhor Jesus, na sinagoga de Nazaré, leu a seu respeito em Isaías 61, 1 e 2. Esse trecho fala do seu ministério sob a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. 2.3. Seus ensinos. Vejamos 6 pontos cruciais dos ensinos de Jesus. Primeiro, amar a Deus e ao próximo. Lucas 10, 27. Segundo, amar os inimigos. Lucas 6, 27 a 35. Terceiro, o reino de Deus. Lucas 16, 16. Quarto, a realidade do céu e do inferno. Lucas 16, de 19 a 31. Quinto, o único Salvador. Lucas 19, 10. E sexto, a sua segunda vinda. Lucas 21, 27. Ponto 3. Jesus e o Espírito Santo. Destacaremos os pontos importantes sobre o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo. Veremos como ele se alegrou no Espírito e 2 de seus principais ensinos apresentados por Lucas em seu Evangelho. 3.1. Jesus se alegra no Espírito Santo. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, 21. Irmãos e irmãs, a verdadeira alegria é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22. Jesus era cheio do Espírito Santo, portanto era portador dessa alegria. Nós, que temos o Espírito Santo, devemos estar sempre alegres por termos os nossos nomes escritos nos céus, conforme Lucas 10, 20, parte B. 3.2. Jesus ensina como receber o Espírito Santo. Conforme Lucas 11, 13, um dos nossos textos de referência,
Jesus ensina aos filhos de Deus que para receber o Espírito Santo deve-se tão somente pedir ao Pai bondoso em oração. A primeira estrofe e o coro do hino 290 da harpa cristã diz: Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. 3.3 Jesus envia a promessa de poder. Promessa. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Cumprimento dessa promessa. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos, capítulo 2, versículos de 2 a 4. O hino 24, primeira estrofe e coro, diz: No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda a encher, e os corações com muito poder. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Conclusão. O segredo do êxito do Senhor Jesus Cristo em alcançar os corações estava na sua dependência estrita ao Espírito Santo, o que se tornou um exemplo a ser seguido por nós, seus discípulos, de modo imperativo. Nesse ponto, irmãos, encerramos o breve resumo sobre essa segunda lição desse terceiro trimestre de 2019. Quero novamente agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado com a sua visualização, com a sua inscrição, com o seu like, com seus comentários. Muito obrigado, meus irmãos. E a minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós a paz do Senhor.